Eu queria entender um pouco, assim, dessa questão que você comentou de coletar desses aprendizados em termos de dados, de históricos de obras, etc. Como que você tem algum processo? Vamos pegar um exemplo de alguém que Aham, está querendo fazer isso hoje, que sim, está lá tocando obra, que está afundado no operacional. exatamente. Além, beleza, né? A gente comentou aqui, poxa, esse cara tem que arranjar tempo para estudar sobre novas tecnologias, mas também tem que arranjar tempo para organizar os processos Tudo. internos e É um etc. conjunto de coisas. Como que esse cara começa, né? Ele dá esse pontapé inicial na sua visão. Se você estivesse lá Sim, voltando atrás, tipo, sim. afundado, o que você Aham. faria, assim? Ó, uma das formas de você ter referência do que você vai fazer para frente é você olhar um pouco para trás, você ter história. Se você tem a história, você consegue fazer o futuro com essa história, com esse passado. Então, o passado serve de referência. Em obra, é a mesma coisa. Se você executou uma obra e você tem as referências daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, daquilo que foi mudado ou não, isso não pode ficar só na memória. A memória da gente é volátil. Vai Eu estou falando esquecer, com né? você agora, tem um monte de coisa que eu não estou lembrando de falar agora, porque não tem como. Agora, se você documenta isso, você tem uma referência para você ler essa história. E a Quando equipe também, né? a equipe, todo mundo. Quando a gente era sozinho, ou quando não tinha o computador, não tinha a tecnologia, tudo era feito à mão. Então, muitos relatórios e relatórios você fazer quando você prestava serviço para outras empresas ou para você mesmo. Então, você faz um checklist, fazia isso à mão. Hoje, a tecnologia fornece para a gente de você ter histórico de tudo que aconteceu diariamente na obra. Então, tendo esse histórico, você filtra, como eu faço. Hoje eu tenho uma relação para cada tipo de obra. Se é obra residencial, pequena, grande, se é comercial, todo tipo de serviço que eu vou executar, eu já tenho uma referência básica daquilo que é praxe, que é básico eu fazer, aquilo que é praxe eu executar, aquilo que é praxe eu cuidar, evitar. Tudo isso Com eu o já seu tenho. tipo de serviço, né? Porque muita Exatamente. gente também tenta pegar, deixa eu pegar a receita do fulano. Não vai Não, não, funcionar. não. Cada um É, tem um jeito, né? Só para você ter uma ideia, você sabe disso, você pode pegar duas reformas idênticas, dois apartamentos idênticos, fazer a reforma igual, uma vai correr de um jeito e outra vai correr de Vai. outro. São situações diferentes. É ser humano que está ali, é material que está ali, é tempo, tudo. Então, você tendo uma referência básica, o que vai acontecendo do dia a dia de obra já corre mais normal, já acontece mais bem tranquilo, né? É dessa forma que eu faço. Hoje a gente tem a facilidade nossa de ter um sistema, ter uma lista, como eu falei, de serviço, de coisa, cartilha da empresa. A minha cartilha não é que está no meu bolso, não. Essa cartilha está onde? Está numa nuvem que todos têm acesso àquilo que eu quero que tenha para saber. Como Controle, executar, né? como executar, ela sabe a filosofia, sabe a conduta da empresa, tem as listas de coisas que ele tem que respeitar. Você treina a pessoa inicialmente para isso, depois ela tem a ferramenta na mão para usar. Então, isso é muito importante, treinamento de obra. Eu estava até comentando há pouco sobre isso também. Você, quando vai começar uma obra, a filosofia nossa é passar o que a empresa aceita, o que ela não aceita, o que ela faz, o que não. E Pro isso cliente. não para a mão de obra. Pra mão de obra, Mas entendi. você Como se sabe fosse um que onboarding ali da... exatamente. E você sabe que a mão de obra que está começando o serviço não é aquela que vai estar o tempo todo na obra. Vários outros vão entrando no meio do caminho, sejam eles da empresa, sejam eles terceirizados, parceirizados, terceirizado do terceirizado, que entra na obra. Como que você vai treinar todo mundo já sabendo que ele vai entrar? Só se você tem uma Os manuais, conduta. né? Mas aí o que a gente faz? Pode colocar na obra informativos, coisas básicas que a empresa usa como filosofia. Por exemplo, lá nas minhas obras, música, radinho, som, JBL, não Não pode durante o horário de expediente. Tem os intervalos, tem horário de almoço, tem intervalo de 15 minutos para descanso. Pode botar o som torando do jeito que você quiser. Mas começou o expediente, Foco no não. trabalho. Então ali tem. Não, música não é permitido, fone de ouvido. Isso é até lei, né? É questão de segurança do trabalho. Sim. Então, mas muitos que chegam. Organização, né? Na obra, que Organização da é... hora. Isso é E uma... olha, se eu for falar para você, tem tanta coisa para ser feita, que tem que ser feita, mas as pessoas não lembram. Então, se você bota o lembrete, como a gente entra no lugar, sorria, você está sendo filmado, então você já sabe que ele tem uma câmera que você não pode cutucar o nariz, que a câmera vai estar vendo. E a mão de obra que está na obra é a mesma coisa. Ele viu o cartaz, ele entrou o primeiro dia, ele já sabe que ali som não é permitido. E é um pouco de Celular. cultura também, né? Porque não adianta também só ter as cartilhas, né? Mas E você... deixar a pessoa livre. E a pessoa não seguir aquilo. Então, Exatamente. querendo ou não, você também vai ter que... Você qualifica os seus fornecedores para quem está de acordo com aquilo, né? Exatamente. Porque, cara,
aqui as regras são essas, né? Você quer fazer parte desse ambiente? É assim. Né? E para você ter essas cartilhas, para você ter esses controles, ter essa lista de história do que aconteceu para você implementar na sua empresa tudo, hoje a tecnologia está pronta para isso, né? Total. Você tem história guardada quanto você quiser, de espaço, de memória, de tudo, para você ter isso. E você filtra e vai colocando aquilo que você quer. E isso eu vim fazendo ao longo dos anos, que eu coloquei toda essa implementação, que hoje eu trabalho dessa forma. E não digo que já está pronta, não. Muita coisa nova que está surgindo, eu tenho que implementar. Tenho que novos fornecedores já vão, né? Novas metodologias já vai ter que se adaptar. No começo, por exemplo, quando o celular ainda não era em larga escala, eram só poucas pessoas que tinham. Às vezes nós tínhamos e mais o mestre de obras tinha, a gente se comunicava. Hoje não existe uma pessoa que não tenha o celular à mão. Então, o que tive que fazer logo que começou toda a mão de obra ter o celular? Colocar como filosofia da empresa celular só no intervalo também. E se tiver alguma situação que você está aguardando uma informação ou outra de família, de qualquer coisa, a gente tem um espaço que pode se deixar do celular, que se tocar o celular, sempre uma pessoa vai estar ali perto para poder atender e falar, fulano, tem uma situação e tal. Mas para ser uma situação atípica. E algumas pessoas da empresa, como os encarregados, o mestre de obras, quem vai fiscalizar é livre, lógico. São as pessoas que têm que ter a comunicação, têm que ter o tablet para olhar, até projetos, às vezes a gente manda por ali fotos, imagens, aí a pessoa tem que ter acesso à tecnologia. Não tem como você falar, na obra não entra tecnologia. Não, pelo amor de Deus, aí você está indo contra ela, pelo amor de Deus. Mas tem que saber usá-la, dosar. Eu falo muito, regras, viu? Né? Eu falo muito. Vamos aí, tá bom. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, e uso como grande filosofia para mim. Tudo em excesso na vida faz mal. Até beber água em excesso faz mal. A falta de água também. A quantidade de água, como que você sabe qual a quantidade de água que você tem que beber? É um ponto de equilíbrio que cada organismo tem. Nem a falta, nem o excesso. As duas pontas é o excesso. O excesso da falta e o excesso do excesso. Você tem que procurar equilíbrio. Em obra é a mesma coisa. Se a gente for a ferro e fogo, com a mão de obra, com todos, parceirizados, terceirizados, engenheiros, arquitetos, quem estiver trabalhando com você. Se você for a ferro e fogo com tudo, você está sendo extremo. Se você relaxar, gerar, deixa fazer o que quer, você está sendo outro extremo. Você tem que achar um equilíbrio, que todo mundo trabalhe da forma equilibrada. É o que eu falo. Na vida, tudo é equilíbrio. Nunca deve ter excesso. Na falta, no excesso. Pensando assim, muita coisa você joga para a sua vida pessoal e joga para a empresa também. Equilibrar as coisas. De vida, de viver, né, cara? Como empresário, porque você não consegue separar as coisas. Né? Eu já jogo isso como uma experiência de vida. A partir do momento que eu comecei a tentar equilibrar, inclusive temperamento, equilibrar a forma de falar com as pessoas que você está tratando. Temperamento é difícil, viu? Mas tem que aprender. Se você não aprender, pula do pé de alface, vai pro poço lá beber água. Alguém tem que fazer, tem que aprender. Então existem formas, existem métodos, existem toda forma de trabalho que você, inclusive o seu temperamento, você tem que adequar ao mercado. Não adianta. Tem tanta história para contar que... Meu Deus.